Olá, galera, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live, ao nosso Talks aqui tão especial, você profissional. Eu sou Denise Brianza, sou consultora de carreiras e sou psicanalista também. E estou aqui com a minha parceirona, né, Nath, para contar Boa as noite. novidades, né, que nós temos aqui para compartilhar com vocês. Boa noite, amiga querida. Muito bom. Boa noite, Dê. Muito bom estar aqui de novo, né? Todas as terças-feiras, trazendo gente incrível que vem contar sobre sua história, escolha profissional. Afinal de contas, né, gente? Qual é o legado que a gente vai querer deixar? Dê, qual legado você vai querer deixar? Nossa, tanta coisa. Eu acho que é um legado de conectado a valores, né? E amor ao próximo também. Acho que isso é o principal, né? Sei lá, eu sonhei tanta coisa, desenhei minha missão de vida tão cedo, mas acho que isso é fundamental, transmitir coisas boas para as pessoas. Muito legal. Eu Vou quero. pensar melhor sobre sua pergunta, tá? Ela é muito profunda, você não estava Não, preparada. tô legado, me dá a impressão que eu já tô pertinho de morrer, né? Então dá medo. Mas eu penso, sabe? Eu penso no meu epitáfio, assim, talvez seja um pouco fúnebre falar isso, tipo, nesse Não, mas momento. já fiz várias dinâmicas, né? Já entrei no caixão, numa dinâmica de grupo, já Ah, fiz staff, já fiz tudo. mas eu quero que as pessoas olhem para mim e lembrem sempre de mim como aquela pessoa que ajudou elas a impulsionarem seus sonhos e a reconhecerem os seus talentos, suas ferramentas para poderem realizar seus sonhos. Ai, que Que para linda, mim ajudar as pessoas é a coisa mais importante que eu tenho, assim, verdade. Você é muito desejo de especial mesmo. realizar. E bom, acho que já falamos um pouco sobre a gente, né? Vamos lá, vai. Vamos lá, Vamos porque lá, uma hora vamos passa lá, rapidinho. A exatamente. gente tem muita Vamos lá. coisa para falar. Gente, a gente precisa de ajuda, eu só queria pedir uma ajuda, sabe? É muito importante que as pessoas comecem a conhecer o VP Talks como um lugar, um canal no YouTube, para você poder conhecer profissões, se inspirar, se você está começando a tua carreira, e se você já é alguém que já transitou, né? Tem aí um histórico de carreira, mas está querendo mudar e está buscando coisas novas, principalmente hoje, a gente tem uma profissão super diferente, né, para contar para vocês. Mas Atual, né, Nath? é muito atual, muito a ver com esse momento da pandemia, com as questões virtuais, com o desafio do online, enfim. Mas a gente queria muito pedir a ajuda de vocês no sentido de vão lá, consultem o nosso canal, divulguem, nos ajudem nas lives, né? O Carlos até nos ajudou colocando aí. Isso é o Telegram, né, Dê? Isso é o Telegram? Mesmo. Tá. Isso, pessoal, Ah, é depois importante falar. confiram, sim, confiram no Telegram, entrem no nosso canal, para um bate-papo com a nossa convidada de hoje e com os outros convidados também, para tirar todas as dúvidas de como impulsionar a sua carreira, como fazer uma transição, porque não tem época certa da vida, né? Hoje mesmo eu compartilhei na minha página, Nath, um, um pai e um filho, né? Os dois entraram na faculdade, na pública, Ai, de que música, lindo. juntos. Vão estudar Ai, que juntos, massa. ele tem 65 anos. Que Eu lindo. achei lindo demais. Então, não tem hora certa para realizar seus sonhos. Perfeito. Não tem. Isso mesmo. E a gente quer ajudar vocês a realizarem os sonhos de vocês, fazendo escolhas melhores. Então, nos ajude para que a gente possa ajudar vocês, tá bom? Podemos contar com vocês? Acho que sim, né, Dê? O que você É acha? isso aí. Então, tá bom. Bora lá chamar a nossa convidada? Venha aqui, Emily, venha conosco. Boa Aê, chegou! noite. Boa noite. Obrigada, meninas, por essa oportunidade incrível. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história e do que eu faço atualmente. Muito bom, a gente que agradece, querida. Dizer que você é muito, muito especial, né?
e que a gente quer muito que você conte aí pra gente um pouquinho. Acho que a gente pode começar, né, Dê, sabendo quem você é, onde você nasceu, se tem irmãos, não tem irmãos. Gente, a Kemily está enfrentando um desafio hoje, ela está resfriada e topou estar aqui com a gente, né? Então, super obrigada, viu? Vamos lá, É uma bola tá honra. contigo. Eu sou a Kemily, eu tenho 19 anos. Eu nasci em Minas, né? Vim aqui para São Paulo bem novinha, então eu me adaptei aqui em São Paulo, né? Sou mais paulistana que mineira, mas eu gosto de falar que eu sou mineira mesmo. Bom, eu hoje trabalho com design gráfico, com social media na minha própria agência, né? Minha Eugência, que sou só eu que gerencio e cuido de tudo. Então, no ano passado, com o boom da internet, né, principalmente aí com tantos problemas decorrentes da pandemia, tantos negócios fechando, a gente viu uma oportunidade muito boa no digital, que foi uma salvação para muitos empreendedores. E foi aí que eu comecei a empreender também, né? Depois de muitas dificuldades, eu passei muitas dificuldades para empregabilidade, apesar de ser filha única, né, ter aqueles mimos, aquelas regalias de filho único. Eu não tive tantos privilégios e quando eu saí do ensino médio eu achava que o meu currículo ele supriria, né? Ele conseguiria vagas muito boas e eu conseguiria ingressar em grandes empresas e ter uma carreira sólida. Só que a pandemia veio, também há várias outras questões, né? Questões também que envolvem mais privilégios que eu não tive do que os que eu tive, fizeram com que eu não conseguisse. E eu segurei ali até mais ou menos setembro de 2020, né? Porque eu saí do ensino médio em 2019. Segurei até setembro ali de 2020 e resolvi empreender. Já era uma coisa que eu gostava de fazer, já fazia para alguns amigos e vi nisso uma oportunidade. Eu já tenho a minha própria agência, né? Hoje a gente faz ali análise de perfil do Instagram, também a parte de social media, né? Para tudo. Denise, se a gente deixar, ela vai ficar contando tudo e não vai deixar a gente perguntar o que a gente quer que ela conte. Posso perguntar uma coisa? Peraí, posso perguntar uma coisa, Nath? Qual a idade dessa empreendedora? Imagina uma empreendedora que começou agora. É o máximo. Essa menina não tem nem um aninho. Essa menina é o máximo, gente. Então, por isso, desculpa que eu te interrompi, mas assim, conta um pouco, sabe? Eu acho que é tão importante, sabe por que eu estou insistindo nisso? Conta um pouquinho de como foi esse caminho, né? Você saiu do ensino médio e aí você foi fazer o quê? Qual foi a tua primeira escolha? E baseado no que você escolheu, né? O que você escolheu fazer depois do ensino médio e baseado no quê? Você teve ajuda de alguém? Como foi essa escolha? Sabe por quê, Kemi? Para que as pessoas que estão escutando a tua história possam aprender com aquilo que você bateu a cabeça. Então, ela fala, putz, olha, quem me bateu a cabeça, eu vou aprender com isso. Então, conta aí um pouquinho para a gente, antes da gente entrar nessa fase que é o máximo, né? É o máximo. Sou super animada com essa fase, mas eu vou contar de aí. Eu saí do ensino médio, né, em 2019, e durante o ensino médio todo, eu fazia o ensino médio de manhã, inglês à tarde e técnico à noite. Então, a minha rotina era muito puxada, e ali eu já fui construindo o meu currículo e tudo mais. Saí do ensino médio já falando inglês, saindo do ensino médio já com noções, né, de entrevistas, eu fiz cursos para isso. E eu decidi, no ensino médio mesmo, eu amava história, sociologia, filosofia, amava, e decidi fazer economia, né? Eu conto que desde o oitavo ano, assim, eu ia para a escola para matemática, porque eu gostava das outras matérias, né? Sociologia, filosofia, mas o meu maior foco era matemática. Gostava mesmo de matemática, pegava amizade com professores, assim, adorava. A gente inventava vários métodos para calcular as coisas, então era bem legal. E eu decidi fazer economia. Só que a gente chega ali no final, né, do ensino médio, somente faz Enem, e percebe que eu não sabia o que era o SISU, eu não sabia o que era o ProUni. Para falar a verdade, eu não sabia nem quantas questões tinha o Enem. E aí eu parei ali, pensei, eu vou fazer o Enem, né? Mas fui na cara e na coragem.
E eu queria economia, queria USP. Eu sabia que na FUVEST, eu tinha lido uma questão na vida de FUVEST, achava muito difícil. E falei, vou pelo Enem. Cheguei no Enem e eu percebi que a minha base de escola, apesar de adorar matemática, apesar de sempre ser uma boa aluna, muitas das vezes ali a primeira da turma, ganhava várias coisas, eu percebi que não era suficiente. Apesar de ter tido assim uma nota até que razoável, né? Foi o único Enem da minha vida. Eu percebi que não era suficiente. E aí eu já estava procurando emprego no início do ano, quando saiu a nota, e eu percebi que eu não ia passar na USP, então eu fui fazer outro curso. Foi aí que eu entrei para gestão financeira. Eu era bolsista 100%, né? Minha nota do Enem me deu essa regalia. Eu entrei como bolsista pelo ProUni e escolhi gestão financeira porque era o mais perto de economia que eu tinha naquele momento, né? Então, o curso de economia eram 4 anos, para mim era inviável, 4 anos online, e também era inviável fazer no presencial. No início de 2020, as coisas ainda eram presenciais, né? Faculdade, tudo presencial era inviável, porque eu não tinha dinheiro. Eu venho de uma família, assim, nunca me faltou nada, nunca passei fome, nada do gênero. Mas a gente não tinha condições de todos os dias, eu, 4,80, R$ 5 de passagem, para ir, tinha alimentação e tudo mais. Então, eu escolhi fazer online. Então, peguei minha bolsa, comecei em abril de 2020, e eu fiquei na faculdade até abril desse ano. Só que eu não me identificava. Finanças não era para mim. Eu cheguei, né? O pessoal da minha idade deve bastante ouvir falar, vocês também, sobre derivativo, day trade e tudo mais. Eu cheguei nessa fase da faculdade. Fase de derivativo, a fase de bolsa, a fase de análise de bolsa, né? Análise técnica. Cheguei a ficar um mês na análise técnica, estudando bastante. E aí eu não casava comigo, não era meu perfil. Eu vi aquele monte de número, né? Porque no mercado financeiro é assim: dinheiro, número. Dinheiro, número. Não tem outro caminho. E aí eu percebi que não era para mim. Eu já estava com aquela coisa de, eu não vou largar, porque a gente tem medo, né? Uma bolsa 100%. Eu, da minha turma, era a única que era bolsista 100%. Não pagava, então tinha rematrícula às vezes de R$ 2.000 e eu não pagava. E isso, para quem está na periferia, é muita coisa. Quem está na periferia sabe que qualquer coisa que você possa não pagar naquele momento vai te ajudar futuramente. Porque a periferia é assim. Então, eu tinha muito medo de largar. Muito medo. Tanto que eu segurei até esse ano e eu percebi que não tinha como. Então, eu procurei emprego, né? Eu entrei na faculdade mais porque eu sentia que com a faculdade eu conseguiria um emprego. A gente fala bastante disso, né? O jovem ouve bastante disso. Olha, faz faculdade, que pelo menos você tem um ensino superior. Eu ouvi isso, eu falei diversas vezes com algumas pessoas. Eu vou largar, não é o que eu quero, não funciona para mim. Eu não consigo me imaginar fazendo day trade, swing trade, o que for. Eu não consigo me imaginar dentro do mercado financeiro. Não conseguia. Não por ser um lugar ruim nem nada, eu super respeito quem trabalha, admiro super, porque é uma coisa assim muito difícil, mas não faz o meu perfil. Eu tenho um perfil mais de humano mesmo, tá ali com o pessoal e tudo mais. E em 2020 também nasceu o coletivo que hoje eu supervisiono as atividades. Então, em 2020 nasceu o projeto social que eu fundei. Então, assim, eu já percebia que aquilo não tava nos meus ideais. Então, se de manhã eu estava com os meus alunos, que eu amo, né? Provavelmente estão por aqui. Beijo, gente, amo vocês. Mas, assim, se de manhã eu estava com os meus alunos enviando conteúdo, enviando oportunidade de curso, conversando, porque eu fazia esse acompanhamento com eles, à tarde eu estava estudando uma coisa que só envolvia dinheiro. E aí bateu bastante com o que eu acredito, com o que eu imaginava para minha vida. E eu percebi que não estava dando certo. Aguentei, né, esse ano todo. Em setembro eu já tinha aberto a minha empresa, depois de levar muito não. Assim, não é de dizerem não, né? É de nem responderem. Os RHs, eles não tinham aquela sensibilidade de pensar, poxa, vou dar uma resposta.
E eu nunca tive resposta da maioria dos processos seletivos que eu fiz. Nunca tive. Os que eu tive foram, assim, respostas bem vagas do não, e é isso. Então, quando eu abri, ali em setembro de 2020, a minha empresa, eu parei de procurar emprego. E foi justamente quando eu percebi que tanto a parte de procurar emprego já não era tanto comigo, eu já não queria tanto, não tinha aquele brilho no olho, porque quando a gente sai do ensino médio, a gente imagina, nossa, eu vou entrar numa empresa como jovem aprendiz, e aí eu vou para o estagiário, depois eu vou subir para analista, assistente, vou chegar na direção. Isso não aconteceu. Na verdade, eu nem pisei na empresa, né? Nem lá eu cheguei, eu nem pisei lá. Mas você tem espírito empreendedor, Kemily. Gente, olha só, ela tem espírito empreendedor, ela lidera uma equipe, é demais, né? A Kemily é uma profissional muito competente. E aí, principalmente, né, Dê, teve muita coragem para dizer não, talvez porque a maioria dissesse não, você tem que dizer sim, vai, termina o curso, você tem bolsa, né? Eu acho bárbaro, você fez uma escolha, e essa escolha não contemplava naquele momento aquele curso. Pode ser que daqui para frente, mais um tempo, você chegue à conclusão que é importante ter um conhecimento técnico em alguma área, né? De gestão de pessoas, sei lá, ou não sei, mas é isso, é dizer não para aquilo que não faz sentido para você, né? Precisa muita coragem. Né, Nath? O que é exigido pela sociedade, né? Então, exigem que a gente faça uma faculdade. É bom? Claro que é bom, mas isso não impede de você trilhar seu caminho, né, Emily? Fazendo seu próprio estudo, né, seu próprio planejamento. Então, é isso que faz a diferença profissional, e não exatamente que curso que ele vai fazer. Exatamente. E é isso que a gente fala muito hoje para os nossos alunos. O importante é que você se sinta bem naquele momento. Se você quer entrar na faculdade, a gente tem coordenadores que recentemente passaram na USP, tem coordenador da FATEC. Você quer entrar na faculdade? Cara, que legal, a gente vai te apoiar. Você quer empreender? A gente vai te apoiar também. E você quer tirar o ano sabático? Você não quer fazer nada, você quer descobrir o que você quer? Vai, sabe? Essa a ideia. Porque a gente sai do ensino médio e tem toda aquela pressão. E aí, eu já fui para empreender, né? Empreender já foi uma pressão. Porque o empreendedor, ele não sabe. A gente não sabe se a gente vai chegar no último dia do mês e vai pagar as contas, né? Eu segurei bastante também a faculdade de finanças por causa disso, porque eu aprendi bastante coisa que ajudou na minha empresa, em questão financeira. Então, se hoje eu consigo, assim, ter uma base do que está acontecendo dos gastos, é por isso. Mas não é aquela coisa que super foi, assim, né? Eu aprendi bastante coisa, mas eu aprendi porque eu já estava ali. Não era uma coisa que tinha aquele brilho no olho, não tinha aquela vontade. Então, eu acho que, assim, a dica que a gente dá lá no VS, né, no Vestibular Solidário, sigam a gente no Instagram, gente. Quer fazer meu jabá? Sigam a gente no Instagram. A dica que a gente dá é essa. Independente do caminho que você quiser seguir, desde que ele te faça feliz, a gente vai estar aqui para te apoiar. E é essa a importância, tanto para pais, professores, quanto para amigos. Se você tem um amigo que ele não sabe o que ele quer fazer, conversa com ele, entende o lado dele. VS para ele. Seja um VS para ele. Você mesmo que é aluno, que está ali na rede pública, sente que tem uma defasagem, e quer conversar, quer conhecer também, entre em contato com a gente, conversa com a gente. A gente tem uma equipe hoje, né? Depois de sair dessa parte de ser só eu, a gente tem uma equipe hoje de 10 pessoas. Então, tem bastante gente para te ajudar, para te instruir. Tem empreendedor, tem eu, né, que sou empreendedora. Tem uma equipe, assim, mista. Essa é a ideia, ter uma equipe mista. Que a gente vai ajudar em qualquer posicionamento, desde que a pessoa se sinta bem. Eu acho que a principal parte, além da coragem, se sentir bem. Quando eu assinei o meu termo de trancamento da matrícula, e foi difícil, tá, gente? Não foi fácil. Foi difícil, porque você vê que você perdeu um ano, né?
Você ficou um ano estudando uma coisa que você não gosta e talvez nunca ingresse na área. E eu não quis nem, porque tem certificado de semestre, eu não fui nem atrás do certificado, porque eu senti que eu ficaria meio mal. Então, para mim, eu tranquei, não lembro mais, não falo mais, nem da instituição eu falo mais para não lembrar daquilo. Porque às vezes a gente fica se culpando, né? Tanta gente querendo entrar na faculdade e tudo mais, e eu largando uma bolsa. Então, não foi fácil, não é fácil, tá? Escolher empreender não é fácil, escolher sair da faculdade não é fácil, mas eu senti um alívio tão grande quando eu mandei o meu termo de trancamento, porque eu sentia que eu estava carregando aquele peso. Então, quando a gente sente que está carregando um peso, é hora de parar. É hora de entender que Você seguiu seu calma. coração, né, Kemily? Seu coração, sua intuição, seu desejo de realizar algo que tinha a ver com você, que tinha a ver com seu perfil, isso que importa, não é verdade? E nunca é perdido, né? A gente pensa que um ano é perdido, mas não é no seu caso. Você deve ter aprendido muita coisa, feito muitas conexões, conhecido outras pessoas, uma outra área, então sempre é válido na vida da gente. Mas agora, o que faz um administrador de redes sociais? Você sabe, Nath? Então, Não o que é eu ia, o que eu faz, ia né? dizer é que, assim, eu acho que a Kemi faz tantas coisas, né? Por exemplo, então, o que é o VS? Uhum. O que é a sua empresa e no que exatamente você empreendeu, né? Que a gente vai falar agora sobre administração de redes sociais, mas talvez, se precisar, volta um pouquinho antes para você chegar nisso, mas no que você empreendeu, porque você falou do VS, o que é o VS, né? O que é a sua empresa? A sua empresa é o VS é a sua empresa, enfim. Não, o VS é algo diferente da minha empresa, mas que faz totalmente parte da minha vida. O VS é um coletivo, né, que atua aqui na periferia de São Paulo. Estamos expandindo para o Brasil inteiro, com educação. Então, nós temos frentes de apoio ao aluno, da educação ao social, todo esse apoio com material, né? Com o apoio individual, né? Acompanhamento pedagógico individual. Nós temos várias oportunidades que são enviadas também. Então, tem vários programas que às vezes não chegam na periferia, que são uma oportunidade e a gente leva isso para o aluno. Então, o VS é uma rede, né? A gente fala que é uma rede muito incrível, que a gente tem pessoas muito incríveis. É uma rede onde todo mundo se ajuda, né? Um coletivo onde todo mundo se ajuda. Hoje a gente tem aí a turma de março e também está abrindo daqui para frente outra turma, uma turma muito especial, onde a gente oferece correção de redação, repertório sociocultural, então tem rodas de conversa, debates, né? Tem indicações de filme, tem toda essa parte que a gente dá esse apoio para o aluno, e também tem as rodas de conversa que elas são mais pessoais. Então, a gente chega nesse ponto do vestibular, às vezes muito angustiado. O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Como é que vai ser daqui para frente? Será que um diploma é garantia de emprego? Tipo, realmente eu preciso de um diploma ali na minha mão para eu conseguir um emprego? Eu preciso estar na faculdade? E como é que funciona também dentro das empresas? Quais competências são importantes? Então, a gente está em todo esse processo. Desde sair da escola, né, ou ali nos últimos anos do ensino médio, se preparar para o Enem, se preparar para uma carreira, escolher uma carreira, e o que esse aluno pode fazer para ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente tem toda essa parte. É bastante coisa, a gente vai ser muito grande. Entra lá no Instagram, né? Isso. Entra lá no Instagram, conversa com a gente. Se você quiser saber mais, também manda uma mensagem. Nossa, eu me interessei sobre a correção de redação. Como é que funciona? Me interessei sobre os repertórios socioculturais. Como é que funciona? E aí, dá para saber tudo certinho, que é muito grande, dá para falar uma hora. Não esquece de compartilhar para a gente aqui. Qual é o Instagram? É @vestibular solidário, com 2 underlines no final. Perfeito. Tá? E agora então, assim, a sua empresa. Que é a sua empresa? A minha empresa. A minha empresa é a Quê, né? Eu quis colocar assim, que o nome fosse
algo que eu sou, que é bastante simpático, bastante aberto, que é meu apelido, todo mundo me chama de que, no VS todo mundo me chama de que, e é o meu apelido, e porque sou eu que estou à frente de tudo. Então, eu faço a parte de design, faço a parte de social media, né? Agora é um serviço novo que eu introduzi, mas eu comecei mesmo com o design gráfico. Comecei com design gráfico, eu falo que eu comecei devendo, porque eu passo no primeiro mês, né? Eu peguei assim o cartão do meu pai e falei, não, vou assinar, e pelo menos os R$ 35 era o Canva na época. Não tenho vergonha nenhuma de falar que eu comecei com Canva. Às vezes a gente vê, ai, mas quem trabalha com Canva não é designer, ou o designer de Canva não é designer. O design é princípio. Se você sabe, se você conhece os princípios, conhece as técnicas, em qualquer programa você vai se dar bem. Desde Canva, a Photoshop, a qualquer outro. Então, eu comecei devendo aqueles R$ 35 do Canva, e foi super legal esse primeiro mês, porque a meta era fazer esses R$ 35 de alguma forma, né? Na época eu trabalhava só com essa parte de post, story animado, essas coisas. E aí eu fiz 10 vezes mais aí. E depois, né, nesse mês, durante esse mês, que foi quando eu coloquei essa meta, a minha outra meta foi ficar 7 dias ali aprendendo Photoshop, que era aqueles 7 dias para pegar o Photoshop, sabe, gratuito. E aí eu fiquei ali naqueles 7 dias de Photoshop. E na época, o Photoshop hoje, Photoshop, né, só no curso de fotografia, ficava em torno de R$ 40, R$ 50. Não era o pacote inteiro da Creative Cloud, que eu não tinha como pagar. E durante esse tempo, esses 7 dias, a minha meta era aprender Photoshop. Aprendi, não desgrudei mais do Photoshop, acabei cancelando o Canva e tudo mais, acabei migrando mais para o Photoshop, depois eu migrei para o Illustrator também. E aí eu nichei, né? Se eu antes era designer, design gráfico, trabalhava com todas as partes do design, eu comecei a trabalhar mais com identidade visual. Foi quando também eu tive uma oportunidade super legal, que foi graças às finanças, eu tive uma oportunidade super legal de ser responsável financeira em uma organização lá do Rio de Janeiro. Eu tenho um amigo, né, que é um amigo assim de coração, que ele me ajuda muito, me ajudou muito. Minha carreira, assim, tanto como social media como designer, despontou bastante depois que a gente já é amigo há bastante tempo, mas aí a gente voltou a se falar. E eu tive essa oportunidade, graças às finanças, de estar lá com ele no dia a dia da empresa, né? Mesmo que remotamente, de cuidar das finanças da empresa. E aí ele me convidou para cuidar de um setor de marketing também. Então, como eu já sabia algumas coisinhas de Photoshop, já estava por dentro do Photoshop, por dentro do Illustrator, eu comecei a fazer a parte de social media dele. Só que assim, quem começa no social media acha que às vezes é só post. Eu vou fazer um post legal, né, ali sobre os produtos da empresa, vou colocar o valor e tá tudo certo. É isso, só o visual ali importou. Mas não era. E aí eu sentia falta, porque a gente tem essa meta, né, para ter também meta de seguidor, meta de interação, meta de clientes. E aí ele pegou, né, me deu uma oportunidade incrível, me deu um curso de presente. Sou muito grata, sou muito feliz por isso. E foi um pontapé para eu entender que eu podia aplicar as estratégias dentro da organização. E ele deu total liberdade, falou, testa aqui e joga na sua empresa. Testa aqui e oferece o serviço na sua empresa. Quero que você ofereça esse serviço. Ele sempre falou, usa meu Instagram de portfólio. Tudo que você quiser fazer, está liberada para fazer aqui. E assim, a gente fala tanto, né, do poder que a amizade tem, mas a gente não vê tantas histórias, assim. E eu gosto de contar essa história porque foi uma pessoa muito importante na minha vida. Muito importante. Me apoiou super, falou, vai dar certo, vai pro social media também. Eu tinha uma dificuldadezinha com Photoshop, né? A gente vai aprendendo, mas eu tinha uma dificuldade, ficava bem segura de oferecer esse serviço. Também tem a parte de estratégia, tinha bastante segurança. E aí, a partir desse curso, eu comecei
a oferecer esse serviço na minha empresa. Até então, a minha empresa era meu branding pessoal mesmo, era só Kemily Silva, e estava tudo certo. Só que, a partir do momento que eu comecei a oferecer um novo serviço, e com esse serviço veio análise de perfil, com esse serviço vieram outras coisas, eu também passei por um rebranding. Então, eu me consolidei como empresa, como agência, né? A gente chama carinhosamente de agência, porque sou só eu, mas eu consolidei a Kemily como parte da que hoje é a minha agência. Então, a minha agência faz isso, né? Tanto a parte de design de marcas, que é a identidade visual da empresa, até a parte de cuidar ali do Instagram, desenvolver estratégias de marketing, e até mesmo para quem ainda não quer um social media, não sente que é o momento, fazer uma análise de perfil para entender o que pode melhorar. Então, é isso que a gente faz hoje. Muito bom, muito legal. Gente, aproveitar a oportunidade durante a pandemia, né? É isso. Não só durante a pandemia, né? Eu falo durante a tempestade, né? A tempestade vem e parece que aí a gente fica tentando não se afogar na tempestade, né? Pensando na tempestade, mas olhar além da tempestade foi o que você fez, né? Quais são as possibilidades que eu tenho aqui de criar um negócio novo, né? E muito, muito legal. E que você falou de um curso, que curso foi esse que você fez? Que acho que é importante, né? E aí eu queria que você contasse o que é um administrador de redes sociais, né? O que faz? Por que eu deveria te contratar? Aliás, eu devo, porque eu só não gosto das redes sociais, mas já entendi. Não fiquem nervosas, as duas meninas que adoram as redes sociais, não briguem comigo. Adoro mesmo. Não tem outro jeito. Uma parceria gigantesca com a Kemily, viu? Eu não quero a gente adora. Eu não. Mas se eu quero fazer parte do mundo hoje, é fundamental, não tem como, gente. Não estou nas redes sociais. Tem que estar. De alguma maneira você tem que estar presente. Então, assim, que curso digital, né? Mundo digital. O mundo digital. Eu já ouvi pessoas falando, não, eu não vou assistir live porque eu estou cansado de live. Eu falei, sinto muito. Esse é o nosso futuro. Cada vez mais agora, né? Exato, vai ser assim. Está sendo, na verdade. Vai ser não, o futuro é agora. O futuro é agora. O futuro é assim. Eu estou curiosíssima. Fala pra gente aí. Vamos por parte. O curso e o que é ser um administrador de redes sociais. Por que as pessoas devem ter um administrador de redes sociais na sua vida? Boa. Bom, o curso que eu fiz foi o Trilha do Social Media, da Intensa, a Stefania Dominique. Ela é super famosa no Instagram, porque ela começou como designer também, e depois de entender que o designer é um freela, que às vezes ele não é fixo, né? Muitas das vezes ele não é fixo. Você vai fazer uma identidade visual hoje para o seu cliente e espera-se que ela fique muito boa e ele não precise de uma identidade visual de novo no mês que vem. Então, é um cliente de uma vez só, pelo menos na identidade visual. E os posts, eles também, às vezes, são posts periódicos. Então, Kemily, preciso de um post para Dia das Mães. Kemily, preciso de um post para Dia dos Pais. Então, ela entendeu isso. E a gente, como designer, acaba vendo muito isso, né? A identidade visual, ela é super importante. Ela, assim, é o carro-chefe de uma empresa que quer estar no digital e fora dele também. Porque a identidade visual é o que faz com que as pessoas lembrem do seu negócio. Um exemplo muito bom, assim, a minha blusa é a cor da identidade visual da minha marca. Que legal. Então, provavelmente, no ponto em que alguém for conhecer a minha marca, entender a minha marca e tudo mais, vai perceber, poxa, mas a Kemily usou na live exatamente a cor da marca dela. A Kemily usa nos posts dela exatamente a cor da marca dela. E identidade visual é tudo isso. É todo ponto de contato que você vai ter com o seu cliente.
Então, a gente entende que a identidade visual ela vai ser feita uma vez só. E isso faz com que a nossa profissão no design de marcas ela seja um pouquinho mais oscilante. Então, o social media, ele vem para ser um pouco fixo, né? Ele é fixo. Porque hoje não tem como a gente ter resultados rápidos em, assim, resultados muito rápidos, né? Muito expressivos em um período de tempo muito curto. Precisa de tempo. Então, o mínimo de um social media são 3 meses. A partir disso, ela criou o curso, que é o Trilha de Social Media. Foi um curso que, como eu falei para vocês, esse meu amigo comprou para mim. E eu fiz, adorei. Ela teve lives, né? Ela fez lives, fez várias, assim, dinâmicas com a gente. Aprendi muita coisa. E depois disso, eu também adquiri alguns materiais avulsos, como guia de estratégias, né? Das gurias do marketing. Também dentro de cursos que eu já tinha comprado de design gráfico, a gente tinha essa parte de social media, né? Photoshop, social media no Illustrator. Então, foi um compilado de conhecimentos. Bom, e aí, o que faz um administrador de redes sociais? A gente que empreende, e esse é um lema nosso, é um lema meu, né, na Q, de empreendedor para empreendedor. A gente que empreende se entende. Então, quando a gente está empreendendo de primeira viagem, a gente precisa cuidar do financeiro, a gente precisa cuidar do marketing, a gente precisa cuidar muitas das vezes do serviço que a gente vende. Então, quem trabalha com design sabe que precisa estar em constante evolução. Todo ano tem uma tendência, todo ano tem a cor do ano, né, que é liberada. Então, muita coisa precisa ser atualizada em todas as profissões, não é só no design. Você tem que estar se atualizando todo momento e aprendendo. Porque quando você para de aprender, a sua vida, ela vai parando também. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando e aprendendo. Não é diferente, né, com outras profissões. O empreendedor tem isso. E o empreendedor muitas vezes está vendendo um serviço que ele faz, ele faz esse serviço. Então, ele já está ali cuidando do serviço que ele faz, ele já cuida do financeiro, ele já precisa vender, né? Porque se ele não vender, não vai para frente. Ele precisa cuidar do marketing, cuidar das redes sociais, porque muitos empreendedores, o meu negócio não tem sede física. Muitos negócios que eu conheço não tem sede física. Eles estão nas redes sociais. Você não vai encontrar uma loja, não vai encontrar um escritório. Escrito o quê? Não vai. Porque é tudo digital. Tudo, absolutamente tudo digital. Então, esse empreendedor, ele precisa estar nas redes sociais de alguma forma, porque senão ninguém vai encontrar ele. Ainda mais em uma pandemia, que você não pode sair panfletando. Mídia paga em canais de televisão são muito, muito, muito caros para o empreendedor que está começando. Imagina, 5 minutos, 15 segundos, né? 5 minutos seria muito tempo. 15 segundos na Globo. Quem consegue? Okay? Começando hoje, quem consegue? Às vezes a gente não tem dinheiro para pagar poucas coisas, imagina pagar algo como isso. E as redes sociais são gratuitas. Elas estão lá e muita gente está usando elas para várias coisas, incluindo vender. Então, o empreendedor, ele contrata um social media, porque além da gente não ter um valor da agência, porque hoje a gente estava conversando, né, Dê? A agência vai te cobrar muito caro. A agência, ela vai tratar o microempreendedor como um empreendedor, um ME. Imagina um MEI sendo tratado como um ME, um lucro presumido. Coisa grande, né? Sim. Imagina. Então, não tem como. Além disso também, né, economia criativa hoje está muito em alta. Então, um empreendedor, ele precisa desse social media para economizar tempo. Às vezes a gente imagina, nossa, mas eu vou contratar alguém, né, e aí entrando já no que a gente faz, para criar o conteúdo, né, criar um conteúdo estratégico para mim, definir para quem eu vendo, porque a gente tem um cliente ideal, todo negócio tem seu cliente ideal, vai definir para quem eu vendo,
O meu tom de voz vai me conhecer, saber qual é o meu posicionamento. É uma pessoa que vai ser parte da minha equipe. Mas eu vou despender ali um valor para essa pessoa fazer um conteúdo e arte, e a peça, né? O pessoal chama mais assim, popularmente de arte, mas fazer uma peça ali para mim, é só isso que ela vai fazer, e depois ela vai programar os posts, agendar os posts. Então, no início, pode parecer que, mas eu vou investir em alguém para fazer isso, vai fazer só isso para mim. 5 coisas, né? Mas são 5 coisas que mudam a saúde do seu negócio. Porque a partir do momento que você tem mais tempo, você aprende algo novo. Você tem mais tempo, você aprende algo novo, e aí você pega esse conhecimento e transforma em renda. Perfeito. Então, você pega esse conhecimento que você adquiriu na sua área, igual a D, né, que tem ali a sua consultoria. E você também, Nath. Peguei aquele tempo que eu ia passar fazendo aquele conteúdo, entreguei para alguém fazer e eu desenvolvi um curso. 3 meses eu desenvolvi um curso. E aí, aquele valor que você estava investindo num social media, ele triplicou, porque você teve tempo de estudar, você desafogou aquele curso, você desafogou aquilo que você estava postergando para fazer, porque estava perdendo tempo, batendo cabeça para criar um conteúdo, ou até mesmo criando vários conteúdos sem saber o direcionamento desse conteúdo, sem ter uma estratégia, sem conversar com o seu cliente ideal, e você não sabia o que você estava fazendo. Postar, gente, postar por postar é muito fácil. Postar por postar acaba sendo muito fácil e sai muito barato. Mas no longo prazo não traz resultado. Então, o tempo que você vai economizar contratando um social media seria o mesmo tempo que você economizaria contratando um contador. Seria o mesmo tempo que você economizaria contratando alguém para preciso fazer agora, um assistente virtual que marca a sua agenda, que te fala, olha, isso aqui precisa ser feito hoje, isso aqui precisa ser feito depois. Então, é uma questão de delegar para ganhar tempo. A gente tem um ativo super valioso. Às vezes a gente acha que é o dinheiro, mas não é. É tempo. Quanto mais tempo a gente conseguir ganhar e fazer com que esse tempo renda, melhor é. Então, essa é a função do social media, dar tempo para o empreendedor. Porque tem muita gente que tem facilidade, pega ali, às vezes, uma coisa, faz, mas aquele conteúdo não está direcionado. Ou até mesmo tem pessoas que ficam horas fazendo. Imagina aquelas 2 horinhas que você passou criando conteúdo se você tivesse uma especialização no seu ramo. E essa especialização, ela não precisa ir só para o Instagram, ela não precisa ir só para as redes sociais. Ela pode te render coisas fora das redes sociais. Então, tudo que a gente vende nas redes sociais também precisa estar fora delas. Também precisa ser dito para as pessoas. Às vezes é chato, né? É chato a gente ter aquela pessoa que toda hora fala, sou social media, faço isso, faço aquilo. Mas é o que a pessoa faz. E quanto mais pessoas souberem do que a gente faz, mais a gente vai criando uma rede. Então, a Nath me apresenta para a D me apresenta para outra pessoa, e aí eu preciso de alguém para fazer algo, uma indicação de alguém para fazer algo. Poxa, vou chamar a D, vou chamar a Nath. Então, essa é a ideia. Que o empreendedor ele tenha tempo tanto para estudar, quanto para fazer qualquer outra coisa que ele queira fazer, até mesmo ter um tempo com a família dele, porque a gente trabalha demais, né? O empreendedor ele trabalha demais, porque quando a gente trabalha para alguém, a gente tem um tempo. Quando a gente trabalha para a gente não tem, né? Então, no começo, assim, é muito difícil. Então, é esse tempo. É um tempo de construir novas coisas. Social media, ele traz isso. Social media e todos os profissionais que possam te ajudar. Então, hoje, se você tem uma empresa e pensa que a sua empresa ela vai sustentar o resto dos anos, assim, só com você, cuidado, porque sozinho a gente até constrói algumas coisas, mas junto a gente vai mais longe. É até clichê, mas junto a gente consegue mais coisas. Então, delegar é muito importante. Não só delegar para descansar. Né, Kimberly? Pode ser um clichê, mas é necessário, é importante se complementar.
Então, cada um com a sua Sim, competência, né, com a sua atuação, e dividir as tarefas e se planejar financeiramente. Porque, como você disse, muitas vezes você acaba economizando de um lado, mas perde por outro. Então, você não dá aquela visualização do seu negócio, porque você não é especialista, né, em social media, você é especialista em outra área, daquilo que você escolheu fazer, aquilo que você escolheu empreender, e quer abraçar tudo, né, e no final das contas, a energia dispersa. Nossa, eu achei maravilhoso. É isso, eu estou fazendo um post, eu adoro criar, né? Porque eu sou muito criativa. Mas eu estou fazendo aquele post e estou falando assim para mim, ai, que saco! Eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar criando um curso, eu podia estar falando, sei lá, com alguém, eu podia estar atendendo um paciente, eu estou aqui criando esse Claro, post mas 3 é o horas, foco, sem dúvida, né? sem sem dúvida, né? dúvida. Quanto ganha um Então, profissional, uma média, Kemi? Para quem está te ouvindo, né? Eu estou te chamando toda hora de Kemi, mas agora eu vou te chamar de Ken, então. Quanto a média dá para tirar um profissional dessa área? Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia. Então, com a internet e com a valorização do trabalho, principalmente da valorização do seu trabalho, tá? Enquanto freelancer, ou até mesmo enquanto agência assumida mesmo, quanto mais você faz, mais expertise você adquire. Então, quanto mais você faz, mais resultado você tem para mostrar, mais você vai ganhar. Eu não vou falar que você vai começar ganhando assim, 2, 3 salários mínimos. Calma, calma, porque você precisa de portfólio, você precisa de resultados e precisa mostrar isso para os próximos clientes. Mas existe também uma parte de não desvalorizar. Estar começando não quer dizer que você tem que desvalorizar o seu trabalho. Então, assim, hoje eu falaria numa média de início, assim, com 3, 4 clientes, você consegue tirar até 2 salários mínimos, a depender da quantidade de posts que você faz, chegando até, assim, marcas de 5, 6 salários. Então, é tudo uma quantidade de posts que você faz para essa pessoa, resultados da sua estratégia, né? Se a sua estratégia deu certo, se está dando certo, é tudo uma precificação nisso. Porque o social media, assim como outro profissional da área criativa, comunicação, ele começa, né, ganhando pouco, porque a pessoa está apostando em você. Meu amigo, ele apostou em mim. Falou, poxa, vou apostar na Kemily e vou dar o curso para ela se especializar. E a gente conseguiu ter resultados. Então, a partir daí, a partir dos resultados que você mostra do portfólio, você vai subindo. É como se você estivesse mesmo numa empresa, tá? Começa como jovem aprendiz, até você ser diretor, até você ser presidente. Pensando assim, né, numa escala bem otimista. Mas hoje, de 2 a 5 salários, você consegue tirar sim. Se você tiver dedicação, né? A gente falou das competências antes aqui da live. E se você tiver dedicação, e além da dedicação, tem 2 coisas que eu diria assim que são essenciais. A técnica, principalmente no design, porque o design é função. Então, a sua peça ali, o seu post, ele precisa comunicar exatamente aquilo que você está dizendo na legenda. Mas não é para você escrever a legenda inteira no post, calma. É para você ter essa parte de comunicação. Então, o visual é muito importante, a técnica do visual, do design e a humanização. Porque a forma com que você fala com o seu cliente, a forma com que você conversa com ele, a forma com que você entende ele é diferente. Então, às vezes, a gente tem aí casos de mas comecei no social media, estou prospectando e não estou conseguindo ainda cliente nenhum. O problema pode não ser o seu portfólio, pode ser a forma com que você está prospectando. Então, ter técnica é super importante, mas ser humano também. Então, você está conversando com outra pessoa, não está conversando com a empresa, você não está conversando com a marca. Quando você conversa com a Q, você está conversando comigo.
Quando você fala com alguém, você está falando comigo. Eu sou uma pessoa. E eu quero ouvir outra pessoa falando. A gente não quer ouvir aquela comunicação institucional. Isso já foi há muito tempo. A gente já está mais junto, né? Porque hoje o consumidor ele tem poder de escolha. Então, se você não é um social media que eu gostei, tem outro. Tem outro e outro. E tem milhares de social media. A gente tem uma comunidade enorme e é todo mundo muito amigo. Então, às vezes, eu tenho uma campanha que eu não consigo fazer, que são 50, 60 criativos, né? Criativos são anúncios para Facebook e tudo mais, Instagram. Tem 50 criativos, a gente passa para outra pessoa, indica essa pessoa. Então, tem essa parte humana também. Não adianta entrar na profissão e vou ganhar muito, vou ganhar 6, 7 salários, sendo que o início tem que ser de um bom relacionamento, tem que ser de você conversar com o seu cliente, entender o seu cliente e personalizar o serviço para ele também. E você falou de aprender, né, Kemily? Você falou hoje na live. Então, aprender constantemente é fundamental, essencial. E aprender como vender também, né? Faz parte do processo. Sim. Você precisa constantemente ter novas técnicas de vendas, de abordagem, né, de tratamento de objeções, de fazer networking, de estabelecer esse vínculo com as pessoas. Então, é como a gente falou hoje, né? Não depende, a sua profissão, né? Não depende necessariamente de ter uma faculdade, mas depende do quê? De você ter um aprendizado contínuo, né, que a gente chama de lifelong learning, né? Então, você está constantemente aprendendo. E olha, Kemily, a gente está quase no final, que pena, mas olha, a gente tem um comentário aqui e tem uma perguntinha. Então, se você puder responder rapidinho, porque a gente tem uma surpresinha para o final, tá bom? Olha só, tem um comentário do Igor. Ela é um prodígio, muito incrível. Então, muito obrigada, Igor. Muito legal, beijo, muito obrigada. Mas é mesmo, aqui é muito especial. E tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver, do Carlos. Você teve alguma mudança de estratégia nas redes sociais durante a pandemia? Bacana essa pergunta. Bacana. Então, Carlos, durante a pandemia foi quando eu me consolidei, assim, na minha empresa, no meu mercado, e entrei no social media. Mas eu tive, sim, uma mudança no meu perfil pessoal, que impactou muito bem a minha vida. Eu vou dar exemplos práticos, tá? Eu vendia sim, né? Postava muito as identidades visuais que eu fazia. Então, eu ia lá, postava a identidade visual e botava lá no destaque o valor da identidade. Mas estava ali muito fácil, né? Tava ali valor, tava ali o trabalho, e era só isso que eu fazia. De primeiro momento parece inteligente, né? Parece assim, nossa, mas todo mundo tem que ver o que eu faço. Tem. Mas só ver o que você faz não é tão interessante quanto você mostrar como você faz. E foi aí que eu tive uma consultoria gratuita, análise de perfil, na verdade, com um outro designer que tinha tem um estúdio, né? E ele me falou assim, Kemily, muito legal o seu trabalho, mas você não agrega valor para ninguém, não? É o baque, né? É o baque que a gente ouvia assim. Mas você não agrega nenhum valor para ninguém, não vou te seguir para ver seu trabalho, tipo... Seu trabalho você pode me mandar em PDF no portfólio, porque você não agrega nenhum valor. Tipo, eu vou entrar no seu perfil, eu vou ver a identidade visual. Pois é. E aí foi quando eu tive uma mudança de posicionamento. Mas foi super fundamental, né? Para alavancar. Legal. Super fundamental. E eu mudei minha estratégia. Aí meu perfil cresceu. E esses dias, né? Hoje, eu fiz uma reunião com um cliente, que não foi um cliente que eu prospectei, não. Ele chegou até mim e falou, gostei do seu conteúdo, quero padronizar o meu feed dessa maneira. Gostei do seu conteúdo, gostei do tom de voz, gostei da sua marca. Vamos fazer uma reunião? Quero fazer um orçamento. E ele veio com o orçamento, assim, me falou tudo que ele queria e tudo mais. Então, assim, foi uma pessoa que veio a partir da minha mudança de estratégia. Foi quando eu mudei a minha estratégia que essa pessoa chegou até mim. Porque se ela visse só aquele feed cheio de imagens das identidades visuais,
Ele fala, nossa, mas é só isso. Eu não vou aprender o que é um ponto de contato. Eu não vou aprender como é que faz um briefing. Eu não vou aprender lá no perfil dela como é que usa hashtag de forma estratégica no meu post. Ela só tem isso para oferecer, e é aí que a gente cria uma autoridade. Então, se você tem medo de mostrar o que você sabe, você não vai vender. A gente mostra o que a gente sabe para, além de humanizar e de vender, entender que a outra pessoa, talvez nesse momento, ela não consiga comprar o seu serviço. A gente precisa entender o empreendedor. Às vezes ele não consegue. Nesse momento não dá. Então ele quer aprender, pelo menos que seja um pouquinho assim do que você sabe. Que seja uma coisa que ele vai pegar, talvez ele erre, bate cabeça ali. Mas se você conseguir passar para ele um pouquinho do que você sabe e melhorar um pouco para ele, futuramente, quando as vendas dele melhorarem, ele vai lembrar de você. Poxa, eu fiz isso aqui no meu Instagram porque a Kemily falou. E quando eu precisar de social media, eu vou até a Kemily. Então, essa é a ideia. Não é também, não quero dizer para entregar conteúdo a fim de só vender. É para ajudar também. Ajudar. Então, foi essa a minha mudança. Parei de vender o meu produto demais, meu serviço, né? E comecei a ajudar as pessoas a entenderem que elas precisam do meu serviço. Porque é difícil, né? Quando a gente não sabe o que está fazendo, é mais difícil. Quando tem alguém para ajudar, a gente consegue focar em outras coisas, como eu falei anteriormente. Muito bom. Obrigada, que demais. Você é realmente especial, Kemily. É muito Obrigada. incrível. É uma super menina. Falando em super menina, em super eu quero contar uma história que foi a história que ela escolheu para a gente encerrar nossa live. E eu vou contar a história, depois ela vai nos contar por que ela escolheu essa história. Super eu. Tudo o que você queria saber. Adoro histórias de super-heróis, são as minhas favoritas. Mas tenho certeza que você não conhece o meu favorito, o Super Eu. Super Eu consegue fazer coisas super legais. E tem pernas que correm rápido para pegar a bola de futebol americano. Eu tenho olhos que enxergam lá longe. Mas para fazer tudo isso, eu gasto muita energia. Por isso, eu nunca pode deixar de comer o brócolis do prato. O cérebro do eu pode fazer muitas coisas. Com ele, eu consegue ler uma história em quadrinhos sozinho. Consegue contar quantos biscoitos tem no pote. Consegue dizer o nome dos planetas do sistema solar. E sabe o que é um Tiranossauro Rex? Super Eu consegue transformar o sofá em um navio de pirata, uma bicicleta em um carro de corrida. Minha mãe chama isso de usar imaginação, mas eu chamo isso de faz de conta. Mas brincar de pirata e de corrida são apenas algumas das coisas favoritas do Super Eu. Eu também gosto de contar piadas, gosto de ursos polares e de morcegos. E ninguém come tanto sorvete de morango quanto o Super Eu. Super-heróis não estão sempre contentes. Super Eu ficou triste quando o melhor amigo, o Rafa, mudou de cidade. Também ficou bravo quando o cachorro mastigou os brinquedos e toda vez que tem que limpar o quarto. Meu pai diz que até os super-heróis têm tarefas para cumprir. Mal sabe ele. Quando o super-eu vai limpar o quarto, pega o aspirador de pó e se transforma em um grande dragão sugador. Minha mãe diz que o que está dentro da pessoa é que faz a pessoa especial. Ninguém ri e ninguém abraça como o super-eu, ela diz. E só o super-eu sabe todas as coisas divertidas que acontecem dentro da sua própria cabeça. Por dentro e por fora, super-eu é especial. Super-eu é super. Sou eu, o Super Alex. E o seu super-eu?
Como é, Kemi? O meu super eu é um super eu que acredita muito que as coisas são possíveis. Independente de onde você esteja, independente do que você faz hoje, as coisas são possíveis. Seja para uma nova profissão, seja para uma recolocação. E eu não vou deixar aqui, né, dito que tudo é possível, né, tudo é flor. Não é. Não vai ser. É muito difícil. Quem tem uma realidade, como a realidade que eu vim, que muitos dos meus alunos vieram, enfrenta mais dificuldade. Mas é possível. E a partir do momento que você acredita no super eu, no super você, dá tudo certo. E você percebe que até quando dá errado, tem um motivo para dar. É bom, é isso, gente. É por isso que eu escolhi a história. Porque eu acredito muito na Super Kemi. E acredito muito na Super Q também. Muito bom. Que linda, Ai, né? final lindo, amei. Que mensagem maravilhosa, Kemily. Foi um prazer gigante falar com você. Prazer. Adorei. Você é realmente Prazer, menina. super, hiper, mega Kemi especial. Obrigada, Super Kemi. Obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Obrigada, menina. Dê. Fiquei muito feliz. Obrigada. E olha, mais um lembrete, né? Vamos conversar no nosso canal no Telegram. Se o Carlos puder compartilhar aqui conosco, por favor, entrem, se inscrevam no nosso canal lá e tirem todas as dúvidas que vocês tiverem, além do nosso bate-papo aqui, que tem muito mais coisas, Vou estar lá. mais conteúdo. E a Kemily estará conosco. Então, você pode perguntar o que você quiser lá conosco, tá bom? E obrigada pela Estarei lá tirando dúvidas. Vamos E juntos. a gente Obrigada. também, né, Dê? A gente também está à disposição lá no Telegram, tá Sobre bom? carreira, sobre onde se formar, estudar, enfim, pedir ajuda, um help. Estamos Muito bom. juntos. Tamo Beijo, junto. gente. Uma ótima semana. Beijo, gente. Boa Carlos, noite. obrigada. Um beijo. Beijo, Obrigada, Kê. Beijo, Dê.